Olá para todos, para vocês que não me conhecem, meu nome é Indiano Sincero e nesse vídeo eu decidi falar de um assunto bastante importante, bastante interessante que eu achei por indicação de um amigo meu e eu decidi trazer esse tipo de assunto para vocês aqui através do meu canal. Bom, antes desse vídeo começar, eu tenho uma mensagem muito importante para vocês. Se você já cancelou alguém na internet ou já chegou perto de cancelar alguém na internet, você é um absoluto e completo idiota. Para você que trabalha o dia todo e não tem tempo para poder prestar atenção nesse tipo de besteira, cancelamento é basicamente uma gíria muito utilizada na internet para se referir a um momento em que um influenciador digital tomou uma decisão ruim, que ele fez alguma coisa ruim, que ele fez algum ato desprezível, que ele fez alguma coisa ruim, e aí todos os fãs dele começam a cortar todos os laços com ele. Eles param de assistir os vídeos dele, eles param de consumir tudo que ele produz, e o mais importante de tudo, eles xingam muito esse influenciador nas redes sociais. Isso é o cancelamento em base, essa é a base do cancelamento. E quando várias pessoas fazem isso com você, então você foi cancelado. Isso é o cancelamento. O cancelamento é uma coisa que indiretamente fala com o ser humano, fala com a nossa alma, a nossa essência, porque o ser humano tem essa tendência de humilhar as outras pessoas. Tanto é que nos tempos de Jesus, nas épocas de 400 a.C., essas coisas, nos tempos de Jesus, as mulheres que cometiam infidelidades, que eram infiéis aos seus maridos, eram apedrejadas nas ruas. Então ela era levada para uma praça pública, o pessoal tacava pedra nela, xingava, cuspia, humilhava ela de diversas formas possíveis, antes mesmo dela morrer. E o cancelamento seria uma forma de digitalizar esse ato. Seria uma forma de fazer um linchamento público, só que virtual, pela internet. Eu não preciso nem ao menos falar que essa é uma ideia incrivelmente idiota. Você nem precisa ser um grande filósofo para perceber que isso está errado. Por que isso está errado? Simples. Qual foi a última vez em que Twitch salvou ou destruiu a vida de alguém? Falar do destino das pessoas no Twitter é uma coisa incrivelmente idiota. Sabe por quê? Como que nós vamos discutir a personalidade de uma pessoa e a tendência dessa pessoa em uma plataforma que só nos dá 280 caracteres? Como que nós vamos fazer isso? É claro que nós vamos partir para o xingamento. Muitas pessoas me perguntam: Marcelo, qual é a sua opinião sobre tal pessoa? Marcelo, qual é a sua opinião sobre esse influenciador? Sobre essa lei? Sobre esse ato aqui que esse cara que tomou? Bom, eu sempre tento manter as minhas redes sociais longe desse tipo de assunto. Por quê? Porque eu não quero ser um demagogo. Eu não quero que as pessoas vejam a minha opinião e comecem a bater palmas pra mim, comecem a me colocar num pedestal, comecem a me elogiar, comecem a fazer várias coisas pra mim. Eu não quero isso. Eu quero me manter o mais longe desse tipo de conteúdo possível. Acontece que desde os meus 9 anos de idade, eu sempre soube separar as coisas, principalmente em relação à curiosidade. Curiosidade que eu falo é basicamente quando uma criança ou um adolescente ou um adulto chega pra mim e fala: Indiano, qual que é a sua opinião sobre essa lei? Sobre esse político? Sobre essa atitude aqui que tal pessoa tomou? Quando a pessoa fala isso, eu sei pela fala dela e pelo modo de como ela se apresenta que ela não quer saber a minha opinião. O que ela quer é pegar a minha opinião e mostrar ela para outras pessoas, falando: olha só, galera, Indiano Crítico acha isso aqui. É esse cara aqui que vocês apoiam? Eu vou cancelar eles. Bom, eu não preciso nem dizer que essa é uma atitude... eu nem vou chamar isso de uma atitude imbecil. Eu nem vou chamar isso de uma atitude infantil. Até porque existem crianças que não possuem esse tipo de pensamento idiota. Então eu vou chamar de atitude alienadora. As pessoas que possuem essa atitude alienadora não se importam com a sua opinião. Elas só querem pegar a sua opinião, mostrar para as outras pessoas, xingar você e mostrar o quanto que você está sendo burro e poder inflarem o próprio ego. Isso é a cultura do cancelamento para mim. Nós estamos criando uma sociedade de pessoas fracas, de pessoas idiotas. Não apenas de crianças, como também de adultos. Toda pessoa que replica esse tipo de pensamento é considerada por mim uma pessoa idiota, uma pessoa
fraca, insegura por dentro. Primeiro que digitar uma série de palavras contra uma pessoa em uma rede social não tem impacto na vida dela. As suas palavras têm impacto zero na vida de um influenciador, na vida de uma pessoa. As suas palavras não têm influência nenhuma na vida dele. Entenda isso. Você não é nada para um influenciador digital. Você é só um número. Você é poeira. Ele não tá nem aí para suas palavras. E o tanto de vezes que você vai xingar ele no Twitter, não importa o que vai acontecer com o destino dele. Isso não vai alterar em nada na decisão final sobre o caso dele. É lógico que se ele fez alguma coisa de ruim em algum lugar, na vida real, em alguma rede social, ele merece pagar pelo que ele fez. Só que quem vai decidir isso não é você. Quem vai decidir isso são os patrocinadores dele, são as pessoas que ele feriu, são as decisões que ele tomou, são as pessoas que foram afetadas por conta da decisão dele e ele mesmo precisa pedir desculpa por conta desse ato que ele tomou. Você não tem nada de poder, você não pode fazer nada para poder impedir que isso aconteça, entendeu? Ótimo. Se uma pessoa tomou uma decisão ruim em alguma rede social, ela merece sim pagar pelo que ela fez. Só que não ser cancelada, porque cancelamento não leva em nada. Simples assim. E é justamente por isso que eu odeio canais como o Treta News. O Treta News, ele devia mostrar as coisas que estão acontecendo na internet e não deixar que esse tipo de coisa aconteça. Ele devia usar a influência dele para impedir que essas coisas aconteçam. Só que ele faz totalmente o contrário. Ao invés disso, ele cria mais e mais treta para ter mais cancelamento e poder entrar mais dinheiro nos bolsos dele. Por trás daqueles vídeos super mal editados do Treta News, por trás daqueles vídeos, ele tem uma planilha no Excel. E nessa planilha ele tem o nome de vários influenciadores que estão com o maior número de visualizações recentemente. E o que está com mais visualizações, ele vai lá e faz 100 vídeos sobre esse influenciador. E você assiste e dá dinheiro para ele. Sabe por quê? Porque você é otário. Marketing. Simples assim. Quando um youtuber faz alguma coisa de errado e aparecem 100 milhões de pessoas para cancelar ele no Twitter, essas pessoas acham que estão fazendo alguma coisa, porque elas têm a oportunidade de falar alguma coisa, mas no fim elas não estão fazendo nada, não estão tendo impacto nenhum na vida dele. Você acha que cancelamento é uma coisa positiva? Ok. Então vamos para o seguinte exemplo. Vamos supor que você seja um influenciador digital e tenham duas pessoas, uma pessoa próxima de você e um curioso. A questão é simples. Você está vivendo sua vida normal, de boa, e aí do nada a pessoa próxima de você tem uma briga com você. Vocês dois brigam feio, vocês dois têm uma coisa, vocês se desentendem, vocês têm um problema. E aí depois essa pessoa se separa de você, ela corta totalmente os laços com você, e aí ela começa a dizer coisas sobre você em uma rede social que não é verdade, mas ela só quer ferir a sua imagem. E aí o curioso pega essas coisas e espalha para outras pessoas. E você sabe que aquilo que eles estão falando não é verdade. Mas até você conseguir desmentir isso, você já perdeu patrocínio, já perdeu auxílio, já perdeu amigos, já perdeu parentes, já perdeu um monte de gente próxima de você, você já perdeu por causa de cancelamento. E aí, o que acontece? Isso aí se chama falso testemunho. E aí, o que acontece? Onde que o cancelamento entra? Onde que o cancelamento dá certo nesse contexto? E é exatamente assim que o cancelamento funciona. Uma pessoa faz alguma coisa de errado e ela é cancelada. Porém, do mesmo jeito que isso acontece, uma pessoa não faz nada de errado, outra pessoa inventa alguma coisa sobre essa pessoa e um monte de gente começa a acreditar. E até essa pessoa conseguir desmentir tudo isso, ela já sofreu danos incalculáveis. E é por isso que, na minha concepção, cancelamento não leva em nada. Alguém perguntou a minha opinião? Obviamente não, mas é assim que funciona. Um pensamento interessante que eu gosto bastante de colocar em prática é o de: será que vale a pena eu parar de acompanhar o conteúdo dessa pessoa só porque ela fez tal coisa? Eu paro sempre para pensar nisso. Se você chegar um dia para um influenciador que fez alguma coisa de errado e você falar: não, eu não quero mais ver os conteúdos desse cara, eu não quero mais consumir o que esse cara produz, eu não quero mais nenhuma proximidade com ele, eu não quero isso.
Você pode fazer isso? Sim, você pode fazer isso. Mas é no mínimo estranho você cortar totalmente os laços que você tem com aquele influenciador só porque ele tomou uma atitude. Isso é no mínimo estranho. Se eu descobrisse que o Sr. Wilson, do Colônia Contra-Ataca, esquartejou e matou uma pessoa e colocou o corpo dela no meio de um terraço, eu ia continuar assistindo os vídeos dele? Por mim, não. Eu não ia assistir. Porque eu ia ver aqueles vídeos incríveis e eu ia ver que eles foram feitos por uma pessoa que fez isso. E que fez esse ato. E eu não ia conseguir aguentar esses vídeos. Eu não ia conseguir assistir da mesma forma que eu assisto hoje em dia. Então, o que eu posso falar para vocês? Estabeleçam seus limites sobre os seus criadores de conteúdo. Não vão com a onda. Só porque tem um monte de gente falando do seu influenciador, nunca vá com a onda. Sempre faça a sua própria concepção desse caso. Porque uma coisa que eu incentivo muito aqui no meu canal é o pensamento crítico acima de tudo. Então, sempre critiquem tudo que vocês escutarem, até mesmo as coisas que eu falo aqui. Sempre debatam nos comentários, sempre façam uma discussão informativa sobre as coisas que eu falo. Nunca xinguem ninguém gratuitamente, sempre sejam racionais, porque nós somos racionais, nós podemos ser racionais. Existem pessoas que não são, vocês são. Você que é inscrito nesse canal, você que sempre acompanha os meus vídeos e dá like, você gosta de ser racional e você é uma pessoa racional. Você tem noção disso e você é diferente das outras. Você é diferente das outras pessoas que cancelam pessoas gratuitamente na internet, totalmente indo pela emoção. Precisamos ir pela razão, porque é isso que faz de nós seres humanos. E é isso que nos faz ser tão especiais com relação a todos os outros animais da natureza. É isso que nos faz ser seres humanos. E é por isso que eu odeio a cultura do cancelamento.